Dia, Bom dia. meninas. É um imenso prazer para mim estar aqui com um monte de mulheres, né? Adoro estar com vocês, porque já fazem 8 anos, tá, que eu atendo e o meu público maior é mulher hoje, né? Bom, deixa eu começar me apresentando, né? Eu sou a Gabriela Barea, eu moro no Rio Grande do Sul nesse momento, mas provavelmente eu vou morar em São Paulo. E como eu falei, fazem 8 anos, né, que eu atendo como coach e terapeuta. E eu foquei bastante para a questão do amor próprio, né? Então, hoje eu ajudo pessoas, e principalmente mulheres, a elevar a autoestima, a trazer mais o amor próprio que cada uma de nós precisa nutrir, né? Porque ao longo da nossa existência aqui, a gente foi passando por várias questões, né? Sem a gente perceber ou ter consciência disso, que afetaram essa camada nossa, né? De nos amar, de nos aceitar, de nos sentirmos capazes, né? Confiantes. Então, eu estou aqui com vocês hoje. Claro que se eu contar a minha história, eu vou ficar aqui um tempão bem grande, né? A ideia é trazer o conteúdo e no final eu quero fazer uma técnica com vocês, que hoje é a técnica que eu uso nos meus atendimentos, tá? A técnica se chama EFT, é uma técnica de libertação emocional. A Paty, eu acho que já está sinalizando que sim, algumas pessoas devem conhecer, né? E quem não conhecer, tá tudo bem, depois eu explico um pouquinho melhor como é que funciona, né? Mas ela serve exatamente para liberar, né, do nosso emocional, pensamentos, crenças, emoções que estão fazendo a gente ficar estagnado, né, na situação que a gente está vivendo nesse momento, tá? Mas a minha história, assim, bem resumidamente, gente, por que que eu trabalho com isso? Por que que eu me foquei, né, para trabalhar com essa questão da autoestima? Porque a minha autoestima nem existia, né? Então, eu, desde pequena, na verdade, eu fui enfrentando vários desafios, e mesmo que as pessoas me falassem, ah, tu é bonita, né? Tinha um destaque em vários sentidos, assim, na escola, eu não sentia aquilo, né? E só que eu fui entendendo que a autoestima não é questão de aspecto físico, né? O aspecto físico é um dos pilares, porque na medida que a gente vai tendo um autocuidado, a gente vai cuidando do nosso externo também, né? É um dos pilares. Mas amor próprio, autoestima, é a forma como a gente se enxerga, é o amor que a gente nutre, né, incondicional por nós mesmos. E aí eu fui entendendo que eu estava com várias questões ali mal resolvidas, e por eu não ter autoestima, a minha vida, assim, eu fui enfrentando muitos desafios, né? Eu vivi muita rejeição, tá? Desde criança, assim, eu sempre falo que a minha maior cura foi a minha mãe, e eu sei que muitas pessoas, muitas mulheres, né, passam por isso. Então, de eu me sentir rejeitada por ela, e por conta disso, várias questões familiares ali mal resolvidas, até eu chegar praticamente a ter depressão, né, de não querer nem existir mais. Eu cheguei a esse ponto desde criança. Então, vocês imaginam que eu, sem ter assessoramento de profissionais, eu fui pegando livros de autoconhecimento, até a própria Bíblia, sabe? Muitas coisas nesse caminho do desenvolvimento pessoal me fizeram, né, reavaliar, entender. Eu comecei a estudar, a entender como é que isso funcionava, e aí eu fui me fortalecendo aos poucos, né? Fui me curando, né, como eu falo, me curando. E aí, ao longo dessa minha caminhada, assim, eu fui buscando muitas terapias, muitos profissionais, muita coisa mesmo, né? Então, eu fui fazendo especializações, né? Cursos, fui me aperfeiçoando, conheço Teta Healing, constelação familiar, hipnose, PNL, física quântica, então tudo dessa área aí eu já, né, já passei e ainda continuo de vez em quando fazendo alguma coisa aleatória assim, mas foi quando eu cheguei nessa ferramenta chamada EFT que realmente eu tive uma virada de chave na minha vida, né? E aí, naquele momento, quando eu percebi que era tão valioso isso, eu tive um certo chamado, né? Chamado no sentido, meu Deus, isso transformou a minha vida. Eu preciso levar isso para mais pessoas, sabe? Foi exatamente essa sensação. Algo que eu, sinceramente, eu achei que eu ia sair daqui sem conseguir resolver, tá? As minhas questões, assim, tipo, a relação com a minha mãe, os meus relacionamentos pessoais com o namorado, sabe? Eu tava, assim, em todos os pilares, de certa forma, fracassado na época, né? E por isso que eu não queria mais existir, eu cheguei a esse ponto.
E graças a Deus, né, consegui superar tudo isso pela minha força de vontade, também por essa ferramenta ter surgido, né, por eu ter me especializado. Aí eu comecei a estudar, porque eu queria entender de cabo a rabo como funcionava. Daí eu fiz o profissionalizante, né? E aí é que eu fiz uma transição também, porque eu era CLT, né, tinha carteira assinada. E a gente sabe da resistência, às vezes tu tem ali um negócio que, né, um trabalho que é seguro, que você recebe todo mês, para fazer essa transição, né, para ser empreendedora. Só que a minha força de vontade era muito maior, né? Exatamente pelo quê? Pelo meu propósito, né? De querer levar isso para mulheres, para pessoas, para conseguirem também passar pela mesma transformação que eu passei, né? Então, assim, de uma forma resumida, foi mais ou menos isso, né? Então, é uma caminhada, né, gente, que nós fizemos. Não são questões, assim, que a gente resolve da noite para o dia. Eu sempre falo, a nossa vida, ela é feita de desafios. Tem obstáculos. Quem aqui nunca passou, não está passando. Vocês nem estariam aqui, né? Só que eu penso que cada uma de nós, e principalmente a gente, as mulheres, eu tô tão, sabe, empenhada em trabalhar com as mulheres, porque, assim, primeiro, eu até estava lendo uma reportagem essa semana que deve ter mulheres fora do Brasil aqui também, tá? Mas só no Brasil, Priscila, né? Só no Brasil nós já somos quase 10 milhões de mulheres empreendedoras. Que lindo, né? Pensando que lá atrás tinha tantas dificuldades, então eu vejo que o mundo está partindo para isso, sabe? A mulher está se percebendo de uma forma mais empreendedora, mas ainda tem muitas coisas para a gente melhorar. E se você consegue, você vai perceber que você vai dar força para outra mulher também partir para isso. Né? Porque muitas mulheres hoje têm ali filho em casa, marido, né? Muitas vezes não querem sair para um trabalho e querem empreender, né? Então é para isso que vocês estão aqui, né? Para a gente trocar informações. E 48% dos microempreendedores são mulheres. Tá? Esse é um dado também que eu peguei pelo Sebrae e que eu acho importante. Então, assim, é a gente se unir, é a gente se desenvolver para que nós, né, que venham outras mulheres, né, para que isso cresça. Tem alguns pontos ainda que eu sei que são, digamos, desafiadores para nós, né, que os homens, de certa forma, eles têm ganhos maiores nesse sentido, mas eu acredito que a mulher ela vai conquistando o espaço, né, pouco a pouco, e não que a gente vá tomar o lugar dos homens, não tem que tomar lugar de nenhum, de homem nenhum, mas assim, é a gente crescer, a gente perceber que nós podemos também, né, assim como os homens, nós também podemos, nós também temos tudo, né, não é aquela mulher que tá ali empurrando o carrinho do bebê, tá fazendo comida, tá no telefone, não é mais ou menos isso que acontece, a gente nossa, nós temos muitas capacidades, né? Só que a gente precisa olhar para isso, se desenvolver, ter estratégia, ter planejamento e querer. E querer, né? Porque esse é o primeiro passo, a gente querer estar tá aberta para isso. Porque nada na nossa vida é tão simples assim. Pelo menos para mim, eu sempre precisei, sabe, estudar, me desenvolver. Então as coisas não caem do céu, né? A gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer acontecer. E eu vejo que comigo é assim até hoje, principalmente na questão de tecnologia, o tempo todo ferramentas novas, né? O tempo todo profissionais novos. Então a gente vai se conectando com essa rede para desenvolver o nosso negócio. Eu há 8 anos também que estou nessa caminhada e passei já por muitos desafios, né? Só que aí vai da questão, quanto eu estou aberto, quanto eu quero continuar. E aí vem o primeiro ponto que eu quero trazer 6 pontos aqui para vocês, tá? Para vocês refletirem e colocarem também em prática no dia a dia, né? Refletirem sobre o que eu vou trazer aqui, porque são pontos que, assim, eu acabei estudando um pouquinho mais sobre o empreendedorismo desde que eu fui convidada pela Jéssica e pela Thaís, porque não é exatamente o meu foco, né? Então, como sempre, né? Eu sou comprometida com tudo, e aí eu dei uma pesquisada maior, por isso que eu estou trazendo esses dados para vocês, né? E assim é para o nosso negócio também. Quando você não tem o comprometimento, quando você não vai atrás, não vai acontecer. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer, e conciliando tudo que eu, né, pesquisei, estudei, e com a minha história, porque eu também sou empreendedora, né? O primeiro ponto, gente, que eu acho fundamental para qualquer negócio, tá? Para qualquer negócio, é a gente ter um propósito bem definido, tá? O que seria da nossa vida se a gente não fizesse nada? Nós, principalmente mulheres, imagina você não fazendo nada, não trabalhando, não se desenvolvendo, tem uma sensação de inutilidade, né?
uma sensação ruim. E com certeza todas que estão aqui estão batalhando. Então, só por isso eu já dou os parabéns para vocês. Porque eu sei que tem muitas pessoas ali estagnadas, né? Que não conseguem avançar, que não conseguem ir atrás, que não conseguem crescer. Então, se vocês estão aqui, e outra, gente, eu li o questionário de vocês, tá? A Thaís mandou lá. É claro que eu não li todos, porque tinha 50 questionários, né? Aliás, eu li todos uma pergunta que para mim mais cabia ao que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Mas eu dei né? Eu fui lendo lá pouco a pouco, trazendo os medos que vocês têm, né? O que está acontecendo. Então, assim, ter o propósito bem definido é boa parte do caminho andado. Mas, Gabi, como assim propósito? Por que vocês querem estar realizando esse trabalho hoje? Né? Qual é o propósito de cada uma em estar seguindo nessa rede de empreendedores, em começar o seu negócio, já estar alavancando o seu negócio? Tá? Eu vou ler aqui para vocês porque eu peguei alguns tópicos e que se repete, tá? Se repete na maioria das mulheres. E eu achei isso fantástico. Ajudar famílias, né, a educar melhor as crianças, ter a tua liberdade financeira, tá? Ajudar de novo famílias, ter tempo livre, ter renda melhor sem precisar do marido, né? Então, isso é tão bom, né? Quando a gente tem essa independência, né? Quando a gente consegue comprar as nossas coisas, quando a gente consegue ajudar, né, na família. Então, eu acho isso fantástico, né? E só que para isso tem que ter esse desenvolvimento que vocês estão fazendo, né? Levar qualidade de sono e desenvolver as crianças, né, para as famílias e se tornar referência. Algumas pessoas também responderam isso, né? Então, assim, para você se tornar referência e atingir esse propósito, tem uma caminhada, né? Tem uma caminhada. Então, ter isso bem definido, gente, sabe o que vai fazer? Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Muitas vezes vem aquela sensação, nossa, tá difícil. Nossa, tá difícil. Para onde eu vou? Quem vai me ajudar? Vem resistências, né? A gente às vezes fica ali perdida sem saber o que fazer. Só que aí, o que nos salva? O propósito. O propósito, gente, tá? O meu propósito é o que? Ajudar o máximo de mulheres possível para se desenvolver na sua autoestima, no seu amor próprio. Porque se a gente não está confiante daquilo que a gente faz, da nossa vida, de quem nós somos, o nosso negócio não vai avançar. Então, quando você tem esse propósito bem definido, bem estipulado, você cria forças para passar pelos obstáculos que você vai enfrentar. Tá? Então, assim, tenham sempre em mente qual é o meu propósito bem definido. Quem eu quero ajudar? Que famílias, né? Que crianças? E percebam, gente, olha que lindo, né? Porque, na verdade, dos propósitos da nossa vida é contribuir para a humanidade, é contribuir para outras pessoas. Eu sempre falo assim: primeiro desenvolva a si, né? Porque se eu não estou bem, como eu falei, se eu estou com uma autoestima baixa, se eu, né, estou em pedaços ali, eu não consigo ter o potencial para contribuir mais para o mundo. Então, quando a gente está forte, quando a gente tem esse propósito, nada nos paralisa, né? A gente realmente está aqui para ajudar o nosso próximo, ajudar a humanidade, ajudar as pessoas com aquilo que a gente sabe. E vocês tiveram essa certificação, vocês se desenvolveram, né? Então, agora é o momento de começar a colocar em prática, algumas já estão no caminho também, né? E todas nós podemos, gente, tá? Não tem que se comparar com a fulana de tal, com a profissional tal, porque cada uma tem o seu potencial. Cada uma tem os seus defeitos e as suas qualidades. Só que se você está aqui, a única certeza que eu tenho é que você consegue, que você pode. Mas você vai ter que encontrar isso em ti. E aí, quando você tem esse propósito bem definido, bem estipulado, vai ser muito mais fácil de você enfrentar qualquer coisa que vier, tá? É como se você visualizasse qual é o meu propósito, sabe? É muito gostoso você ver assim as pessoas, não por ego ou por, nossa, eu estou fazendo a diferença no mundo. E na verdade todo mundo quer fazer a diferença no mundo, né? Todo mundo quer. Então, olha que lindo saber que o trabalho de vocês vai impactar tantas famílias, vai impactar tantas crianças. E a criança é o futuro da humanidade, né?
E com certeza eu não tenho filhos, tá? Não tenho filhos. Mas eu sinto e eu vejo, né, o tanto de amor que as mães têm pelas crianças e os pais, no caso, também, né? E o quanto a criança é importante para uma família. A criança tá bem, né? A criança dorme bem, enfim, tá com saúde, né? Então é o futuro da nossa humanidade. Então todo esse trabalho de vocês vão poder impactar muitas vidas, muitas pessoas com aquilo que vocês sabem, né? Então, para mim, gente, não tem nada mais lindo que isso, né? Saber, eu sempre falo o seguinte, eu, como uma pessoa que quis tirar minha própria vida, tá? Que de forma alguma conseguiria imaginar fazendo um workshop, porque eu era extremamente tímida. Só de ter que falar em público, nossa, eu gaguejava, eu ficava vermelha. Eu fiz 4 cursos de dicção e oratória. 4 cursos. E adivinha, não resolveu. Mas aí, dentro do autoconhecimento, eu fui entendendo o porquê. Por que que não resolveu, né? E é por isso que eu faço o trabalho hoje. Então, o que eu quero dizer? Que pelo fato de eu ter chego nesse patamar, né? E ter conseguido passar por a transformação que eu passei interna, porque a gente sempre muda o nosso interno para mudar o externo, né? Eu consegui, estou conseguindo, né? Ajudar outras mulheres, outras pessoas a passarem por esse processo, a encontrarem a força de vocês em cada uma, a se desenvolverem. Então, eu sempre falo assim, nossa, que bom, a minha vida está fazendo muito sentido. A minha vida está fazendo muito sentido. Primeiro por mim, porque eu estou me desenvolvendo, porque eu estou entendendo, porque eu estou entendendo o meu propósito aqui. E aí uma pessoa curada consegue curar outras pessoas, né? Então, gente, esse é o primeiro ponto. Quem quiser pode anotar para depois vocês reavaliarem, reforçarem, talvez algumas frases que vêm da mente de vocês, né, do que eu estou falando aqui, né, depois passarem pelo caderno de vocês e sempre, tá? E vier aquela sensação, nossa, tá difícil. Como eu falei, tenho certeza que para a Jéssica e para a Thaís, a não ser que eu seja um ET, né? Tem momentos assim, nossa, e agora? E agora? O que que eu faço, né? Então a gente vai se desenvolvendo, a gente vai encontrando pessoas que vão nos ajudar, mas aí é que tá a questão, a gente tem que querer. E quando você quer de verdade, você não desiste. Eu sempre falo assim, a gente só fracassa, olha só, a gente só fracassa se a gente desiste. Eu já tive que fazer, olha, muitos programas, cursos, e que assim, não tive audiência, não tinha ninguém, não vendi, sabe? Fiquei 6 meses envolvendo um projeto e não deu certo. E nem por isso eu desisti, gente. Eu podia ter desistido, ó, há muito tempo atrás. Só que daí o que que eu fiz? Eu peguei aquilo e disse, o que que eu tenho que fazer de diferente? Aonde que eu errei e como que eu posso fazer de uma forma diferente para melhorar? E assim é com a nossa vida, né? Com as coisas que nos acontecem. Então, a gente tem que olhar para os nossos erros, para o que faltou, para o que não estava certo, para a gente conseguir alavancar, para a gente conseguir evoluir. E é uma caminhada. Nem sempre a gente vai começar lá no topo, né? Tendo 1.000 clientes, com a agenda cheia, fazendo 1.000... Não, é uma caminhada, a gente vai se desenvolvendo. Eu, no início, não tinha um cliente, ninguém me conhecia. Eu comecei do zero absoluto. Absoluto. Né? Então, é da mesma forma para vocês. E aí a gente vai crescendo, vai conhecendo outras pessoas, outros formatos de trabalho, né? E testando, isso é muito importante também. Ah, testei fazer workshop, vi que não deu certo. Ah, testei trabalhar lá com as escolas, aí eu senti que fluiu. E para cada uma de vocês, eu tenho certeza, vocês vão perceber que para cada uma vai ser diferente. A história de cada uma é diferente e a forma como vocês vão lidar com o curso, com a certificação, vai ser diferente também. Encontrando meios diferentes. Então, é muito teste, sabe? Que vocês vão fazendo. E nunca esqueçam de desistir. Ah, não deu certo aqui, eu não vou baixar a cabeça e desistir. Não, eu vou encontrar uma outra forma. Ah, não deu certo ali, eu vou tentar outra forma. Eu vou tentar outra forma. Até que, opa, aqui cresceu o meu negócio.
Aqui eu consegui ter mais cliente, aumentou meu faturamento, aí você vai focar mais naquilo. Vai focar mais naquilo, né? Então, assim, no mundo do empreendedorismo, gente, é isso mesmo. A gente vai tendo esses desafios, testando, vendo o que dá certo, o que não dá certo, e a rota segue, o caminho segue, né? Aí você vai encontrar, mas isso não significa que não vai ter dificuldades, né? É muito importante ter consciência disso, tá? Vamos lá. Aline, Segundo ponto. eu tenho uma perguntinha aqui, rápido. Uma pergunta não. Eu sei que, nossa, só de ouvir você falando, eu estou escrevendo tudo, e quando você falou, a gente precisa, eu falei, eu preciso, Gabi, quero uma sessão também. Mas, as far as perguntas, se as meninas já tiverem perguntas, se elas quiserem estender um pouco esse tópico, eu sei que você vai falar de 6 pontos, você quer que elas perguntem mais no final, guarde a pergunta, ou elas podem, né, levantar a mão e fazer a pergunta logo, se elas tiverem alguma pergunta? Não, podem, se elas quiserem, se Ok. preferirem. Sim. Não, é que eu sei que tem, às vezes, tem pessoas que esperam que guardem para o final, mas se já tiver pergunta e quiser dar aquele engajamento, quiser conversar, quiser saber um pouco mais sobre esse tópico, então, meninas, podem fazer perguntas ou manda aqui no chat, tá? Que eu e a Jéssica, a gente está monitorando e a gente levanta a mãozinha e fala para a Gabi que tem perguntas, ok? Ok. Porque cada uma, como eu falei, tem uma história diferente, e principalmente no dia a dia. Eu, por exemplo, conheço várias terapeutas hoje, e que cada uma encontrou o seu método de trabalho. E tá tudo bem. Todo mundo está seguindo o mesmo propósito, mas com ferramentas, com métodos diferentes, né? Então, é importante vocês avaliarem isso. E não desistir nunca, tá? Não desistam nunca, gente. Só fracassa quem desiste, tá? É uma caminhada de altos e baixos, como a nossa vida no geral, né? Não tem na nossa vida assim, uma hora eu tô bem, outra hora eu oscilo, daqui a pouco eu tô bem, daqui a pouco eu tô bem profissionalmente, daqui a pouco eu não tô bem no relacionamento, e a gente vai indo, né? Essa é a nossa vida, mas a ideia é cada vez a gente estar melhor com tudo, né? Tá no equilíbrio. Bom, quem quiser daí pode falar, abrir o microfone e me perguntar, tá? Eu vou trazendo aqui os tópicos para vocês, tá? Segundo passo, e eu considero também super importante, é vocês terem clareza, né? Porque 99% hoje das mulheres que eu atendo, tem homens também, tá? Mas o foco é mais mulher. 99%, gente, por incrível que pareça, espero que vocês não estejam dentro desse percentual, não sabem o que elas querem. Não sabem o que elas querem. Elas chegam para a sessão, e aí eu sempre tenho a minha anamnese. Ah, não sei. Boa pergunta. A pessoa nunca parou para refletir sobre isso. Incrível, né? E aí, olha só, uma das coisas que eu sempre falo, a nossa vida é como se você colocasse os teus objetivos, os teus sonhos no GPS. Quando você coloca a rota no GPS, eu vou ir para São Paulo. O GPS vai me dar o caminho para eu chegar até lá, ok? E com os nossos sonhos é a mesma coisa. A gente tem que traçar, a gente tem que ter clareza do que a gente quer. Em detalhes, gente, tá? Porque se você não fizer isso, vai vir um turbilhão de coisas acontecendo e você não vai estar feliz, você vai estar reclamando. Nossa, as coisas nunca acontecem comigo, nunca dá certo. Se coloca num processo de vítima, reclamação, e aí a tua vida não flui, não acontece. Então, ter clareza, sabe? Eu quero que vocês pensem nisso. Tenha clareza. Clareza no sentido, quantos clientes eu quero ter, né? Quantas pessoas eu vou atender, quanto eu quero ganhar. Porque conforme vocês forem fazendo essas indagações, provavelmente a mente de vocês já começa a projetar lá no futuro imagens, que isso é importante, né? O nosso subconsciente ele é regido por imagens, por cenas, e a gente cria isso. Só que se eu estou criando, olha só, se eu estou criando isso agora aqui, ó, não aconteceu, mas eu estou criando na minha mente. Eu estou vendo eu lá no futuro com um monte de cliente, com os meus workshops, com eu trabalhando nas escolas, eu me sentindo super realizada, ganhando quanto que eu quero ganhar. Atualmente começa a criar essas imagens. Como vai ser? E o que acontece? Você emite uma frequência para isso. A nossa mente ela é atemporal, ela não sabe diferenciar presente, passado e futuro. Tá tudo acontecendo aqui e agora.
Mas quando eu estou visualizando cenas futuras, eu estou co-criando a realidade para que isso aconteça. Eu estou manifestando uma vibração para que isso se torne real. Olha o quanto isso E, gente, é verdade, tá? Não estou falando da boca para fora. Eu faço as minhas visualizações com muita frequência, né? Eu sempre falo, ó, outra dica, achou imagens, cenas desse futuro que você está co-criando agora? Fique lá alguns minutos, feche os teus olhos, fique lá alguns minutos visualizando aquilo, sentindo aquilo. Você vai ver que só de falar isso, só de eu falar, eu tenho certeza que vocês já estão criando ali alguma coisa, né? Você lá com um salário maravilhoso, né? Sabendo que você está cumprindo com o teu propósito, talvez sendo um lugar que você vai atender, né? Fazendo workshops e as pessoas felizes, as crianças felizes. Então, é bom, né? Isso é gostoso. Então, é uma coisa simples, mas que a gente precisa exercitar. A gente tem que dar esse comando para nossa mente. Tá? Tem que dar esse comando. Porque se eu ficar ali, ó, é a mesma coisa eu estar em cima do muro. Eu não sei se eu vou para cá, se eu vou para lá, se eu vou para cá, se eu vou para lá. Aí o universo vai te levar para onde? Não sei. Né? Então, traçar essa rota. Colocar em detalhes o que vocês vão fazer, como vocês vão fazer, quantos clientes, quanto vocês querem ganhar, tá? E criar imagens visualizando isso diariamente. Façam isso pelo menos por 21 dias, tá? Pelo menos senta lá no teu, quando você tem o teu, né, teu tempo livre, fica lá 5, 10 minutos, coloca uma música gostosa. Eu tenho no meu trabalho ali uma técnica que eu faço para isso, tá? Para os clientes, que eu mando para quem eu, no caso eu atendo, né? A técnica de visualização. Então você coloca lá a tua música que você gosta, né? Fecha os teus olhos, se interioriza, né? Começa a ver aquelas imagens, começa a sentir o quanto aquilo é agradável, o quanto aquilo é gostoso, o quanto aquilo te faz bem. Um exercício prático diário que vocês podem fazer e que vai fazer toda a diferença, tá? Mas, de novo, gente, tem que colocar em prática. Tem que colocar em prática, tá? Ou seja, Gabi, então o que vai acontecer se eu fizer isso? Como eu falei, vocês vão estar visualizando algo, manifestando uma frequência, uma vibração, fazendo um pedido para o universo, para Deus, para o Criador, né? A gente faz isso. A gente cocria junto com o Criador, né? Que é Deus. Né? Então, quando vocês fazem isso, vocês estão emitindo para que aquilo se torne real. Estão dando uma direção para a vida de vocês. Tá? Ok? Gabi, temos uma pergunta aqui. A Geisiane falou que ela não consegue pôr as metas no papel. Às vezes ela acha que as expectativas dela é muito alta e tem o problema, né, do propósito, que ela não sabe onde quer chegar, às vezes a expectativa é muito alta, aí tem a voz do marido ou a voz de outras pessoas falando que isso é bobeira. Então, aquela expectativa que ela estava empolgada de colocar no papel, talvez pareça que não é unattainable, né? Tipo, não vai chegar. Assim, toda vez que isso acontecer, que você, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu que fica mais fácil. Nossa, vou colocar lá no papel que eu quero ganhar 5 milhões. Eu quero ganhar 5 milhões. Mas eu sei que aquilo lá não é real. Tipo assim, tá muito longe da minha realidade. Tá muito distante ainda da minha realidade. O que vai acontecer? Automaticamente a tua mente vai te sabotar. Porque você tá olhando para aquilo dizendo, que mentira. Da onde? Né? Entendeu? Aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir atingir aquilo, tá? Então, o que eu recomendo que vocês façam? Vão aos poucos indo para coisas que vocês sintam que é cabível que aquilo aconteça. Entendeu? Eu quero ganhar 50 mil reais, mas eu vou começar com 10, com 15, porque vocês vão adaptando, moldando a mente de vocês para acreditar naquilo. Tá? Não é o marido que tem que acreditar, não é o filho, não é o pai, não é a mãe, não é o vizinho, não é ninguém, é vocês. É vocês que têm que acreditar. Então, procure ir aos pouquinhos fazendo essa adaptação. Porque quando você alcança aquele objetivo, aí, ok, agora atingiu 50 mil, vamos supor, tá? Beleza, a partir disso, eu vou dar mais uma alavancada, né? Porque você sentiu que deu certo, que funcionou. Então, a mente de vocês vai sabotar. Quando é algo que está muito distante, muito fora da realidade, vai sabotar.
E aí vocês vão se frustrar. Então, porque a gente tem um termostato interno, sabe? Um termostato interno. Isso serve já para as mulheres que talvez estão, por exemplo, com faturamento legal, que estão felizes com o que está acontecendo, mas você sente que você quer ir além daquilo. Eu sei que tem esse perfil aqui. Ah, sei lá, estou faturando 20 mil, mas eu quero ir além agora. Né? Consegui me estabelecer aqui, agora eu quero ir além. Então, é para isso, né? Que é um passo também que eu vou trazer aqui para vocês, né? Mas já que adiantou aí, identificar o que são esses sabotadores. É o último passo. Agora eu já falei, né? Mas depois eu recapitulo. Então, só voltando para a pessoa que fez essa pergunta, vá aos poucos, tá? Se adaptando com coisas que você sente que aquilo pode acontecer. Porque se for muito distante, você vai se sabotar, você não vai conseguir, vai se frustrar, né? Então, aos pouquinhos, a tua mente vai ser moldada, as tuas sensações, tá? Porque tem crenças. Quando isso acontece, porque a gente tem crenças por trás. E por isso que a gente não, é mentira, não dá certo. Talvez por achar que você não merece, por achar que é demais, por achar que é difícil, né? Aí o que que você vai atrair? Situações que vão impactar o teu negócio que não vai fluir. Então, encontre o meio do caminho e depois você vai crescendo aos poucos, tá? O teu objetivo. Ok? Respondido? Sim, acho que sim. Sabrina, acho que você tem uma pergunta, né? Ela levantou a mãozinha. E a Geisiane falou excelente. Então, respondeu. Ok. Gabi, eu trabalho muito com isso, assim, com essa questão da visualização, da lei da atração, de tudo isso. Uma coisa que uma vez eu li que fez muito sentido para mim, que eu queria fazer como você está mencionando, e ainda era difícil de acreditar. E eu dei um passo para trás, assim, de começar a trabalhar no sentimento primeiro. A mente e o sentimento bater, porque às vezes a gente quer uma coisa na cabeça, mas a gente não sente que isso é possível, não sente que a gente merece, ou então começa a colocar empecilhos através do sentimento. E aí, quando eu comecei a trabalhar primeiro no sentimento de me sentir merecedora daquilo que eu desejo na minha cabeça, as coisas começaram a fluir. E a gente faz isso a vida inteira. Eu lembro quando eu morava no Brasil ainda, com 7 anos de idade, eu passava na frente de uma escola de inglês, eu não sabia o que era aquilo. Mas eu via crianças tão felizes que eu falava assim, eu quero ficar ali. Eu não sabia o que era aquilo. Você sabe que eu estudei por 12 anos nessa escola depois. Era uma escola de inglês. E o quanto que aquela minha visualização de passar naquele lugar, às vezes a gente faz isso sem perceber. Então, nós precisamos ter muita consciência daquilo que a gente sente e põe na nossa cabeça, porque a gente vai atrair. E muitas vezes a gente está atraindo dificuldades, pensando dificuldades, bloqueios. Então, é estar constantemente nesse patamar de, né, merecimento junto com o sentimento. Então, eu queria contar a minha experiência. É legal, Sabina, é bem isso. E, na verdade, por que que eu gosto tanto do meu trabalho, que eu sou apaixonada, né? Porque eu vou direto no sentimento, né? O que que acontece? 5% é racional, tá? A pessoa ali que estava falando, nossa, mas eu coloco lá, anoto, tenho o meu planejamento, 5%, tá? 95% é emocional, ou seja, as crenças ali, né, de não merecimento, de achar que é difícil, de achar que eu não vou conseguir, de achar que eu não sou capaz. E aí isso vai te sabotar. Quem que ganha sempre? Os nossos comportamentos, né? Que é o emocional. Então, digamos, no meu trabalho, eu venho para exatamente ficar em congruência o teu racional com o teu emocional. Porque senão você vai se sabotar, você vai se sabotar. Você não vai conseguir, né? E assim, Sabrina, 95%, não, 95% acho que é muito. Mas assim, muitas pessoas que chegam até mim têm essa crença do não merecimento. E para qualquer empreendedor, se a gente tiver isso, a gente vai dar um jeito de se punir. Né? O não merecimento vai fazer você ter comportamentos, ações que vão te puxar para trás. Inconsciente, muitas vezes. Você nem percebe. O sintoma que você vai ter é o quê? O meu negócio não está fluindo, as coisas não estão acontecendo. E isso que você falou da tríade, né? Que eu chamo de tríade. Preocupação, ansiedade, medos, né? Ou seja, isso te impacta por teu sentimento, logicamente, né? Você fica numa frequência muito baixa, e você não vai atrair clientes, não vai atrair coisas boas para o teu negócio, né? A coisa não vai acontecer. Então, como você falou, sim, sempre vai partir primeiro do sentimento, né? E visualizar aquilo, mas sentindo que eu posso, que eu mereço.
Porque senão fica incongruência. Ah, eu quero, tô vendo ali, mas, nossa, tá distante, não vou conseguir, não vai dar certo, não é para mim, né? Então, começa a vir todas essas sensações. Então, é isso, né? A congruência do nosso racional com o nosso emocional, né? Para conseguir aquilo que a gente quer. E, nossa, eu sou uma baita co-criadora, né? Graças a Deus, todos nós somos. Só que a gente não... Tem pessoas que não perceberam ainda esse poder. E quando a gente está nesse processo de reclamação o tempo todo, e que às vezes até é inconsciente, né? Você nem percebe que você está ali reclamando para você. O reclamar é assim, nossa, meu Deus, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer um monte de coisa. Você está ali numa lamúria o tempo todo. E aquilo te paralisa também. Ok? Vamos lá, então. Terceiro ponto, estar disposta a sair da zona de conforto e enfrentar os desafios, né? Bom, eu falei sobre isso até agora. Porque, gente, de verdade, assim, vou falar para vocês, se vocês não estiverem dispostas a aprender, né, mais, a sair da zona de conforto de vocês, a gente não vai conseguir empreender, não vai conseguir ter sucesso. Por quê? Qualquer desafio, qualquer dificuldade, você vai desistir, né? Como eu falei antes. Então, tem que estar disposta a passar pelas questões que muitas vezes vão te desafiar, né? Que eu nem vejo como, se a gente olhar para, por coisas difíceis, tudo na nossa vida é superação, concordam comigo? Quantos relacionamentos você superou? Questão, sei lá, pai e mãe de infância, profissão, quantas coisas vocês passaram e que vocês olham agora para aquilo e pensam assim, poxa, na época foi difícil, foi dolorido, mas olhem quem eu me transformei, olha quanta coisa eu aprendi com o que aconteceu. E eu levo isso para o empreendedorismo, né? Porque a gente vai ter desafios constantes. Só que a gente vai melhorando cada vez mais e vai alavancando o nosso negócio cada vez mais. E quanto mais eu vou crescendo, vai vir novos desafios. Se eu ficar aqui na minha zona de conforto, é confortável, né? Ah, tô ali e tal. Mas eu quero faturar mais, eu quero mais, eu quero atingir mais pessoas. Eu não vou conseguir realizar isso se eu não fizer algo diferente. Eu vou permanecer no mesmo lugar, no mesmo patamar. Aí é que eu digo, né? De, assim, ter essa mentalidade de saber que vocês têm que estar dispostas. Pensem comigo agora. Cada uma, não precisa me responder, tá? De 0 a 10, o quanto eu estou disposta a passar pelo que eu tenho que passar. A passar pelos desafios. O quanto eu estou comprometida comigo. Como eu falei, não é com o filho, não é com o pai, não é com... É comigo. Porque a força maior tem que vir de vocês, tá, gente? Ai, mas meu marido disse que vai ser difícil. Ai, mas meu filho está me desanimando. Ai, gente, é vocês. No final das contas, nessa vida, a gente está aqui para ajudar, para fazer tudo isso, mas é nós com nós. Então, você não pode te deixar abater pelo que os outros falam. Né? Isso que eu chamo, isso é autoestima também. Eu comigo, saber o que eu quero e tá ali, ó, sabe? Dia após dia. Vamos lá, vamos acordar, vamos fazer acontecer. Vamos encontrar possibilidades, vamos encontrar pessoas que possam me ajudar, assim como a Jéssica encontrou a Thaís para conciliar o negócio. Né? Quando a gente quer alavancar sozinho, sinceramente, a gente não consegue. É difícil. Até você vai, mas vai chegar um ponto que se você quer crescer mais, vai precisar de auxílio de outros profissionais, outras pessoas, para chegar num objetivo maior. Tá? E eu falo por mim, assim, eu, por exemplo, em programas já que eu criei, eu trouxe vários profissionais comigo, né? Isso é muito legal, porque cada um tem uma visão, vai agregando também para o negócio, né? Daqui a pouco, sei lá, não sei se vocês fazem já umas workshops, palestras, coisas assim, que também possam unir outros profissionais, né? Ou seja, você ir para um, sei lá, um workshop onde lá as pessoas falam sobre criança, e aí entra com o teu projeto, com o teu negócio. Encontrar, talvez, redes assim, sabe? Então, conciliares com o que vocês fazem para vocês adentrar para aquele negócio também. Fazer parte, né? Então, vocês vão ver que é uma energia muito grande quando a gente está com mais pessoas. É diferente de eu estar atendendo pessoalmente, não que eu não gosto, porque
Acho que hoje a maior parte dos meus atendimentos é o individual, e diferente daqui com 50 mulheres. Vocês entendem? É uma energia totalmente diferente. Então, vai de cada uma saber o que prefere. Ah, não, eu prefiro mais o atendimento individual, personalizado. Ah, não, eu prefiro mais um grupo de pessoas, eu me sinto mais à vontade, né? Então, vocês vão se encontrando, né, nisso, ok? Mas tem que estar disposta, tá, gente? Façam essa reflexão. Beleza, então, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Quarto ponto, que para mim, esse mata a charada, que é de tudo que a gente está falando até agora, né? Que é vocês terem autoconfiança, que é vocês terem uma boa autoestima. A autoestima, gente, é a base da nossa vida. É a base de tudo. Há 8 anos atendendo pessoas, o que eu percebo? Que essa base, ela vem sendo construída não agora, tá? Não é agora. Agora a gente pode cuidar da nossa aparência, pode passar num concurso, pode, sei lá, qualquer coisa, pode comprar uma casa nova, um carro novo, isso vai ajudar, né? Muito para que a gente se sinta bem. Agora, a autoestima, ela vem lá da nossa criança interior, tá? Da relação que nós tivemos com os nossos pais ou as pessoas que nos criaram. Então, hoje, o que eu percebo? Que muitas pessoas não têm essa consciência, ou até sabem, mas elas não têm noção do quanto isso é impactante para a vida nossa hoje. Por quê? Está totalmente relacionado com o quanto você se sente capaz, com o quanto você se sente uma mulher empoderada, com o quanto você tem forças para passar pelos desafios, tá? Porque quando a gente está com uma autoestima fragilizada, o que acontece de uma forma pontual, assim, para vocês? Eu vou trazer alguns sintomas que são frequentes, tá? Para vocês irem identificando. A pessoa tem dificuldade de dizer não, a pessoa sente um vazio existencial, tem medo de ser rejeitada, tem medo da exposição, tá? De fazer workshops, palestras, coisas nesse sentido. É perfeccionista demais, é ciumenta demais, que mais? Tem tantos pilares aqui. Se sente inferior, se compara com outras mulheres, com outros negócios, com outras pessoas. E uma das coisas que eu esqueci de falar do empreendedorismo também, gente, é exatamente isso, sabe? Porque para a gente ter uma boa autoestima, a gente precisa se sentir empreendedora. Sabe por quê? A maioria das mulheres se coloca num patamar abaixo. Parece que só o homem consegue. Parece que o homem se desenvolve melhor. Parece que só o homem. E não, a gente tem que agarrar isso, vestir a camisa e dizer, não, eu quero ser empreendedora. Então tem que confiar em vocês nesse sentido, tá? E assim, essa questão da autoestima vai muito além, ela abrange muitas áreas da nossa vida. Muitas áreas, né? A área de relacionamento, a área, principalmente a pessoal, né? São sentimentos que você vai percebendo diariamente, como a Sabrina falou. Se eu não me sentir merecedora de ser empreendedora, se eu não me sentir merecedora de ganhar o tanto que eu quero, se eu não me sentir merecedora e me sentir realizada, a minha mente, as coisas não vão acontecer. E por isso que, para mim, é super, assim, ó, ultra importante. Como que eu hoje, Gabi, ou Jéssica, ou Thaís, se a gente não se sentisse autoconfiante, como que a gente estaria aqui com vocês hoje? Eu ia me sabotar, eu nem ia estar aqui. Eu nem ia estar aqui, né? Então, se sentir capaz abre portas para muitas coisas acontecerem. Não se comparar. E principalmente para vocês nesse ramo, é isso que eu estou fazendo agora aqui, né? De nós estar se expondo, de estar falando em público. Porque a vida vai pedir isso de você. Para que você vá lá na escola, se apresente, fale um pouquinho da tua história, como você chegou até aí, né? Contar a tua história. É difícil contar a tua história? Como é que é para cada um? Você tem dificuldade de se abrir, de falar em público? Porque para alavancar o nosso negócio, gente, vai ser assim, ó, bem provável que você vai se fechar e você vai conseguir ter o resultado que você quer. Estou errada? Não, né? Porque a gente vai estar lidando com pessoas, com famílias, com crianças,
E para isso a gente tem que se expor. A gente tem que falar do nosso propósito, a gente tem que falar o que a gente quer. Vocês vão ter que, de certa forma, convencer aquelas pessoas com o trabalho que vocês fazem. E aí vem tudo isso que eu estou trazendo aqui. Ah, mas Gabi, eu tenho medo de aparecer, eu tenho vergonha, eu tenho dificuldade, eu me sinto inferior, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu vou gaguejar, eu não consigo. Né? Isso aconteceu comigo por muitos anos, tá? No passado. Então, na medida que eu fui, assim como eu falei, não adiantou para mim fazer curso de dicção e oratória, não adiantou nada, porque eu fui entendendo que o meu processo era de rejeição, né? E quando eu tenho um processo de rejeição ou abandono por trás, gente, o que que fica lá no nosso inconsciente? Eu não sou suficiente, tem algo de errado comigo, as pessoas não me amam, eu não me sinto capaz, eu não me sinto preparada, eu faço curso e mais curso e mais curso e eu nunca consigo avançar. A pessoa está sempre comprando material, sempre colocando aqui na mente e nunca consegue colocar em prática. Por quê? Falta segurança, falta autoconfiança. Então, assim, ó, aqui eu mato a charada, tá? A charada do que foi comigo e de, sei lá, 99% das mulheres que chegam até mim. E aí, o que tudo isso tem a ver com o empreendedorismo? Como eu falei, né? Se vocês querem alavancar o negócio de vocês, o primeiro passo é se sentir autoconfiante. Ah, eu tenho que ser perfeita? Não, ninguém é perfeito. Mas eu tenho que sentir que eu posso, que eu quero, que eu vou conseguir. E tá alinhado com o meu sentimento, não é racional. Ah, eu sinto, tá, agora ela falou, eu sinto que eu posso. Mas e o teu sentimento de verdade, como é que é? Tirando a live aqui, o encontro nosso. No teu dia a dia, como é que você se sente? Você se sente uma mulher forte, capaz, empoderada? Ou você se compara, se inferioriza mediante a outras mulheres, a outras pessoas? Se sente suficiente em fazer as coisas? E aí é muito legal porque o nosso processo de cura, gente, ele vai vindo nas nossas relações, no nosso dia a dia, que a gente vai se conhecendo. Aquilo que vocês estão travadas hoje é onde vocês têm que evoluir. Tá? E aí, por trás dessa evolução, a gente vai adentrando para essas questões de autoestima, tá? Todos os atendimentos que eu realizo sempre tem questões de autoestima por trás. Sempre. Sem exceção. Tá? Então, não tinha como eu fugir disso, né? Não tinha como eu não me especializar nisso, depois de ver tantos casos e a minha própria história, né? Não tinha como eu fugir. Então, eu tô aqui para trazer esse gás para vocês e falar, não, realmente é isso. E eu preciso sentir que eu posso, que eu quero e que eu vou fazer acontecer. E eu vou fazer aquilo que eu tiver que fazer para tratar o que eu tenho que tratar, para me curar, para chegar onde eu quero chegar, para cumprir com aquilo que eu tenho que cumprir, para impactar tantas pessoas à minha volta, para me sentir realizada com isso. Não é tudo isso que a gente quer? Pelo menos comigo é, né? Pode falar, Thaís. Oi, Gabi, não, eu acho que você está trazendo um ponto assim maravilhoso. E a gente tem uma pergunta no chat aqui. Eu acho que é um robô chamado Samsung SM-P615. Então, não sei, não sei o nome de quem é, mas vamos embora. Eu acho que é a Raquel. É você, né, Raquel? Raquel. Ô, Raquel, vamos botar o nome isso aí, Samsung. Vou te chamar de Samsung daqui para frente, Raquel. Mas está perguntando de como conquistar essa autoconfiança e autoestima. Isso é algo muito importante, que eu estava até conversando com uma amiga esses dias, sabe, sobre esse caso de saúde mental, né, dessa autoconfiança, como é importante, e ninguém está imune a isso, né? A gente vê hoje em dia tantos atores, pessoas famosas, cara, não interessa, dinheiro, fama, status, tudo, as pessoas cometem suicídio, sabe? Uma pessoa que vem em mente é o Robert Williams, né? O cara foda, eu amava os filmes dele, né? Uma pessoa que se parecia ser tão alegre e não foi imune a essa parte de autoconfiança, autoestima. Então, voltando a Raquel, né? Como conquistar isso? E eu sei que é um tópico bem, assim, vasto, né? Que é difícil, só pinpoint. E a Gabi, gente, ela colocou o contato dela bem no início do chat, e para quem quiser entrar em contato com ela depois, mas
em uma nugget, assim, um pointzinho, o que você consegue falar sobre como conquistar esse lado, Gabi? Certo, certo. Tem ali em cima eu coloquei meu YouTube, até meu celular eu coloquei para vocês, tá? Depois eu vou falar por quê. E o Instagram. Mas vamos lá, é uma pergunta simples, mas muito profunda, né? E que, assim, essa pergunta foi o que eu fiz a minha vida toda até hoje, né? E tendo essa percepção, e agora? O que eu faço com tudo isso? O que eu faço com essa criatura aqui que não se sente suficiente, que está sempre se comparando, que tem dificuldade de avançar na vida? O que eu faço com essa criatura, né? Então, foi o que eu fiz a minha vida toda, gente. Então, tudo que eu estudei hoje é para responder essa pergunta, tá? Todos os atendimentos que eu realizo o foco nessa pergunta. Como, de uma forma resumida, né? Como trazer autoconfiança, como trazer autoestima? Bom, o primeiro ponto é saber que autoestima, autoconfiança também é a forma como a gente se enxerga. Também é a forma como a gente se vê, como a gente se sente. Né? E aí vem todas essas camadas que eu fui falando aqui para vocês. Se eu sou uma mulher que me sinto incapaz, inferior, insuficiente, tenho medo da exposição, tudo isso está atrelado com a autoestima. Agora, o que eu faço, Gabi, para resolver isso? Segundo ponto, entender que isso não é construído agora, tá? Vocês podem melhorar, como eu falei, com coisas pontuais, mas vem de questões muito antigas nossas, que se inicia lá na infância. Eu falo isso com muita segurança, porque tudo que eu estudei prova o que eu vivi no passado. Questão da infância que vai se estendendo ao longo da nossa existência. Então, por exemplo, você foi uma mulher que talvez lá na infância você foi muito criticada pelos seus pais, você foi muito comparada, você sofreu bullying na escola, sofreu bullying com colegas, você passou por assédio sexual, abuso sexual, você recebia muitos nãos dos pais autoritários, pais que cobravam muito. Que mais? Alguns exemplos, tá? Você sentiu o abandono, de fato, muitas vezes não foi abandonado, mas você com frequência sentia abandono, sentia solidão, sentia que não tinha a presença física dos pais, ou a presença emocional, que às vezes tem o físico, mas não tem o emocional, ou vice-versa, né? Então, cada caso é diferente. O que acontece? Tá? De uma forma resumida, essas situações. A gente vai crescendo uma falta dentro de nós. A criança, ela precisa, até os 7 aninhos de idade, principalmente, né, que é um período muito importante, 6, 7 aninhos, a gente precisa receber do externo aprovação, amor de forma adequada, atenção, para que a gente possa se reconhecer e sentir esse amor por nós. Entenderam? O que acontece na maior parte das vidas, dos casos? A gente não recebe isso de forma suficiente ou adequada. E aí a gente vai crescendo com muitas fragilidades internas, com muitas crenças, com muitas sensações. Eu começo a me ver como a minha mãe me contava que eu era. Eu começo a sentir que, nossa, um exemplo que aconteceu ontem, né? Ela não sabia por que ela não consegue colocar as coisas em dia. Né? Essa mulher, no caso, ela se via como uma mulher totalmente desorganizada, que não tinha foco, e o marido dela cobrava isso dela. Eles trabalham juntos e ele cobra isso dela, né? Aí, gente, na medida que a gente foi fazendo o atendimento, porque ela começou a acreditar que ela é assim, né? Ou seja, se ela acredita que ela é assim, tem o porquê que ela é assim. E aí, na medida que a gente foi fazendo a sessão, apareceu lá a mãezinha dela, sempre falando isso dela. Que ela era desorganizada, que ela não conseguia fazer as coisas, que ela não tinha foco, que as coisas não avançavam na vida dela. É óbvio que isso vai impactar o nosso emocional. E aí a gente cresce acreditando naquilo, se vendo daquela forma. Entendeu? Então, é um simples exemplo, tá? E aí, olha o que acontece, mais doido, né? Do mágico da vida. Aí essa mulher cresce, ela atrai um marido que toca exatamente na ferida dela. Para ela sentir que ela não tem foco, que ela é desorganizada, que ela não faz as coisas direito. E aí essa mulher cresce com insegurança, óbvio, né? Achando que ela nunca dá conta de fazer as coisas, se sentindo insuficiente. Então, vejam que são várias camadas, né? E para cada vida aqui,
é diferente. A Paty viveu uma história diferente, a Ana viveu uma história diferente, a Maria viveu uma história diferente, mas o fato é que tem essas marcas desde a nossa infância e que vai se alastrando ao longo da nossa vida. Então, o meu trabalho ele vem exatamente para a gente mudar, ressignificar essas camadas ali, né? Porque é isso que vai fazer com que você se veja, se sinta diferente, com que você sinta autoconfiança. Como que eu vou me sentir? Olha só, gente, de uma forma bem prática. Como que eu vou me sentir autoconfiante se eu passei a minha vida toda com a minha mãe me criticando? Que foi o meu caso, tá? Era crítica porque eu não fazia o trabalho direito em casa, eu não sabia cozinhar, porque eu não fazia as coisas no tempo que ela queria, porque eu não tinha visão. O tempo todo crítica, e foi assim por muitos anos. Eu cresço achando, o que eu penso de mim mesma? De uma forma inconsciente. Eu nunca sou suficiente, eu nunca consigo agradar minha mãe, eu nunca faço as coisas direito. E aquilo ali foi tão verdade dentro de mim, que aí o que aconteceu? Eu ia atraindo pessoas ao longo da minha vida que validavam isso. Um namorado que fazia eu me sentir insuficiente, que eu comecei a desenvolver muitos ciúmes. Um chefe que fazia eu me sentir muito mal, que eu nunca conseguia dar conta das coisas. Um amigo, daqui a pouco, que vai sempre me excluir para as coisas, fazendo de novo entrar em contato com essa sensação. Entendeu? Então, de uma forma resumida, tá? É mais ou menos isso. Tem que entender que não é algo pontual agora, mas que vem de questões mais antigas e que a gente vai construindo esse amor próprio, essa autoestima, né? Então, a gente tem que olhar para isso, tá consciente que o que vocês estão fazendo agora é estar consciente, tá entendendo um pouquinho mais isso, mas tem que... O segundo passo é o quê? Liberar, curar, né? Ressignificar esses pensamentos e essas memórias. Por quê? Ficam lá no nosso inconsciente. Quando eu não curo isso, quando eu não olho para isso, fica lá nos 95% da nossa mente, criando essa vibração, fazendo eu sentir isso hoje. Entendeu? Gabi, posso concluir? Pode? Na realidade, eu quero falar mais só mesmo, deixa eu colocar aqui para você, só mesmo mais relacionado com o nosso trabalho como educadoras da infância, né? Só para trazer a memória de vocês do nosso trabalho com as crianças agora, para a gente só lembrar um pouquinho da nossa, né? Nesse sentido, porque a autoconfiança e a autoestima não necessariamente elas acontecem juntas, são coisas diferentes, né? A autoconfiança está mais relacionada às habilidades que inicialmente, quando criança, alguém enxergou em mim, né? Alguém enxergou o que era meu, não que colocou em cima de mim. Então, eu posso, como adulta, ter muitas habilidades, ter confiança nas minhas habilidades. Vamos pensar aqui num jogador de futebol. Ele pode ter muita confiança nas habilidades dele, ter até autoconfiança, mas não ter autoestima, né? A autoestima é o valor que enxergarem em mim. Porque, primeiro, eu preciso dos meus pais, né? Como a gente sabe, para me corregular, dos meus cuidadores. Então, vem muito dessas figuras que enxergaram em mim. E aí, só para a gente finalizar aqui o exemplo, se a gente lembrar, eu já na curso de parentalidade eu falo para vocês, daquele exemplo de tudo, né, dessa coisa de técnica, de ferramenta, de tudo como falar com a criança, né? Ela me mostrou o desenho, eu não posso elogiar, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Às vezes, por exemplo, a criança vem, né? Eu uso muito esse exemplo, ela vem trazer um desenho para eu ver, e aí eu penso, bom, mas tem aquilo lá, eu não posso elogiar demais, eu tenho que ver como é que fala, para ela não sentir que tem que ser nela, não é sobre isso. É sobre o que a criança está trazendo para mim. Então, por exemplo, vamos dizer uma mãe que estava internada no hospital, por uns 2 dias que seja. E aí, quando ela chega do hospital, a criança vem lá com um desenho para entregar para essa mãe. Você acha que realmente a criança ela quer conversar sobre o desenho, se está bonito, se ela poderia ter feito melhor, se tá, o seu coração, né, se ela acha que tinha que ter usado a tinta, ou enfim, aquela autocrítica que geralmente a gente coloca, porque a criança ela tem que sempre se autoavaliar, a gente não pode ficar jogando nela que, ai, que desenho lindo mesmo quando não tá. Vocês já ouviram isso, né? Isso é uma forma que falam muito referente às crianças. Mas, naquele momento, aí é onde as técnicas falham. Naquele momento, o que aquela criança queria trazer com isso? Ela não queria falar sobre a técnica do desenho, ela queria falar sobre o amor. Ela queria mostrar para a mamãe que eu tô com saudade de você, que eu te amo. Então, o que ela queria
como a mãe respondia não era sobre o desenho em si, seria aqui a confiança, né, no sentido das habilidades, e sim sobre como que você é valiosa para mim, eu enxergo que você me ama e eu te amo também. Então, às vezes, a pessoa ela pode cresceu na infância com muita autoconfiança, né, no sentido você pode, não chora porque você é forte, e não sei o que lá, e você vai mas a autoestima, né, o valor único daquela criança nunca foi manifestado, né? E como adultos, que vem onde a Gabi está trazendo aqui para a gente tem, né, essa capacidade de se enxergar e sermos esses correguladores agora e mudarmos a nossa história. Isso, Jéssica. Obrigada, Jéssica. E aí eu até lembrei de outro caso agora. Por exemplo, a criança achou que foi bem na prova, tirou um 8, né? Só um exemplo. Aí ela foi para casa toda feliz, nossa, tirei 8 e tal. E aí ela vai lá e mostra para o pai, para a mãe ou para o pai, vamos pegar o exemplo do pai. E aí o pai diz, nossa, mas podia ter tirado 10, né? Ou seja, muitas reprovações aconteceram. E para o pai, muitas vezes, ele fez isso como uma coisa positiva, querendo incentivar a criança, né, a estudar mais. Só que para a criança fica todos esses pensamentos, essas sensações ali reprimidas, né? Nossa, eu não agrado, eu podia ter ido melhor, né? Ou seja, começa a crescer com uma certa falta de confiança nela mesma, né? E, enfim, poderia citar inúmeros exemplos, tá? Mas respondida a pergunta para quem fez, de uma forma assim breve? Acho que sim, né? Acho que sim. Raquel, foi respondida? Ok. Próximo ponto, então, que eu estou me estendendo demais, eu acho já aqui, né? Que é o ponto 5, organizar o seu tempo, tá? Organizar o seu tempo, ter disciplina, né, no teu dia a dia, porque quando a gente não organiza as nossas tarefas, o que a gente tem que fazer, o nosso dia, a gente se perde. E às vezes vai passar o dia todo e você diz, nossa, eu só me enrolei e não fiz nada. E aí você vai se culpar, né? Então, ter esse planejamento, digamos, diário, né? Ter disciplina, organizar o seu dia, organizar o que você vai fazer, os seus clientes, os planos, colocar em ação, né? Colocar no papel. Porque quando a gente passa para o papel, isso fica mais forte, tá? Do que só no nosso mental. Então, o papel ou notebook, né, o celular, mas ter esse planejamento, tá? Porque isso vai fazer com que você se sinta mais organizada, tenha mais disciplina. Quando você não faz isso, você vai entrar para o processo de autossabotagem, né? E procrastinação. Você vai começar a adiar, você não consegue executar aquilo que você tem que executar, e aí entra para o processo, como eu falei, de se culpar, ficar se sentindo fracassada, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, definir bem, sabe, o teu dia a dia, os teus horários, o que você vai fazer, um planejamento, tá? Isso também contribui para vocês terem uma autoestima melhor, né? Porque quando eu consigo colocar em ação aquilo que eu planejei, eu me valido, né? Opa, que legal, olha só, consegui, né? Então, a gente vai se pontuando dessa forma também, ok? Sexto passo, gente, o último passo é mais ou menos o que a gente estava falando antes, né? Identificar os pensamentos sabotadores que cada uma tem. Não só pensamento, mas como sentimento, né? Então, vai do exemplo ali, eu quero ganhar 30 mil reais. Beleza. Isso é o teu racional falando. Qual que é a sensação que vem? Começo a ficar com medo, eu não vou dar conta, sensação de não merecimento. Então, vocês podem fazer isso agora mesmo, sabe? Porque são esses sabotadores que estão fazendo vocês ficarem muitas vezes estagnadas, não sair, né, de onde vocês estão para alavancar o negócio de vocês. Tá? Tudo parte dos nossos pensamentos. Então, o que está sabotando vocês hoje? Né? Olhem para o negócio de vocês, para aquilo que vocês querem, e já prestem atenção agora mesmo. Quais são os sabotadores? Quais são os medos? Quais são as sensações que vêm quando eu penso no meu negócio? Quando eu olho para aquele negócio que eu sei que eu quero atingir, tanto a nível de faturamento, como organização, como as coisas acontecendo, o que vem contrário a isso? Qual que é a sensação contrária? Qual que é o sentimento que vem? Se você se sente confiante, capaz, né, de fazer as coisas acontecerem, ótimo. Agora, se vem aquela sensação, de novo, não merecimento, é difícil, preguiça. Por que eu tenho preguiça? Por que me dá essa sensação de preguiça? Sempre tem o porquê, tá? Sempre tem o porquê por trás disso.
Então, ter isso claro, vocês começarem a se auto-investigar, auto-analisar, que a gente pode fazer isso com nós mesmos. Quando você não está consciente, você vai se sabotar e você vai se culpar, tá? Então, faça uma listinha. Agora, depois do nosso encontro aqui, quando eu olho para mim, quais são os sabotadores que eu já identifico? Estão fazendo eu ficar estagnado. Ah, essa sensação, ah, esse pensamento, ah, esse sentimento. Entendeu? Então, assim, vocês se permitem a se conhecer mais. Tá? Esse é um ponto importante. E como eu falei, depois disso tem que trabalhar essas questões, né? Para que isso se dissolva e que cada vez vocês se sintam mais autoconfiantes para realizar aquilo que vocês querem. Ok? Bom, alguma dúvida, gente? Esses seriam os 6 pontos, tá? Que eu considero super válidos para vocês refletirem. E outra coisa para finalizar isso. Procurem sempre, gente, dar o melhor de vocês em tudo aquilo que vocês fizerem. Mas dar o melhor de vocês. Mesmo que vocês errem, quando vocês dão o melhor de vocês, 120%, 150%. Sabe o que vai acontecer? Infalivelmente, isso vai voltar para a vida de vocês. Infalivelmente. Ah, eu fui lá, eu fiz um atendimento meia boca, eu fui lá e fiz um workshop, mas não ficou, sabe? Gente, dá o teu melhor. Ok, não vai ser perfeito. Ninguém é perfeita. Mas quando você vai com aquele comprometimento, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o que eu posso. Eu vou entregar aquilo que eu sei. Isso vai retornar para a tua vida. De várias formas, tá? Porque vocês estão lidando com pessoas, com vidas, com famílias. E todo mundo quer ser acolhido, né, gente? No final das contas é isso, né? Todo mundo quer estar em paz, todo mundo quer se sentir acolhido. Então, quando vocês fazem o trabalho de vocês com amor, as pessoas sentem. Com dedicação, com comprometimento. As pessoas vão sentir, tá? Então, nunca esqueçam disso. Até coisas pontuais em casa mesmo, sabe? Quando eu faço um bolo, eu vou lá e faço o bolo. Eu não faço as coisas mais ou menos. Quando eu lavo a louça, eu lavo a louça. Entendeu? Que a gente possa levar isso para a nossa vida também. O que você faz hoje em dia mais ou menos? Porque você cria esse comportamento, esse padrão, sabe? Se eu faço isso com a minha casa, se eu faço isso comigo, eu vou fazer isso no meu trabalho também. Eu me comprometo a dar o melhor de mim. Eu me comprometo a fazer aquilo com amor, tá? Isso é uma coisa pessoal minha, mas que eu acho válido compartilhar. Bom, então agora, gente, já são 11h30 quase, né? Tá Jéssica, tranquilo, tá tranquilo. o que eu gostaria de fazer, então, para a gente finalizar? A técnica com vocês, tá? Agora, além da Paty, que eu acho que eu vi aqui, eu não sei onde é que ela está agora. Tem mais alguém que conhece a FT? Levanta a mão, para eu saber. A Paty está aí. A Sabrina, só? Poucas pessoas, né? Ok. Perfeito. Então, assim, vocês vão... É claro que eu não vou fazer um curso profissionalizante, tá? Eu vou explicar de uma forma breve, depois quem quiser se aprofunda, quiser me procurar também, tranquilo, tá? Mas como eu falei, gente, a AEFT, ela é parecida com a acupuntura convencional, né? Onde você vai lá no profissional, ele vai colocar as agulhinhas, né, em alguns pontos, para dissolver as tensões, dissolver aquele bloqueio que está ali estagnado no teu corpo, tá? A EFT ela não vai trabalhar apenas a nível físico, como a nível da nossa mente. Trabalha também as questões inconscientes. Trabalha memórias, então aqui eu não vou me aprofundar com memórias, mas eu vou fazer um exercício prático para vocês, para que vocês possam sair daqui já sentindo o efeito, tá? E aí, gente, o que eu identifiquei? Vários medos de vocês em comum. Como eu falei, eu li o questionário e eu identifiquei medos que todas vocês têm que, digamos, são em comum. Como eu não vou poder trabalhar específico para cada pessoa aqui, o que eu me proponho a fazer? De uma forma geral, eu vou trazer esses medos, talvez para alguma, aquele medo não faz sentido, para outro não faz sentido, mas eu não tenho como fazer individual, né? Então, eu vou falando algumas coisas e eu quero que vocês vão repetindo junto comigo, tá? Então, a técnica serve para liberar crenças, pensamentos, sentimentos, para que vocês, nesse momento, possam ter mais clareza também, tá?
clareza mental, saber muitas vezes começa a te direcionar, porque você limpa aquelas sensações que estão fazendo você ficar estagnado, né? Como a Sabrina falou, a gente limpa os sentimentos negativos que ficam ali nos bloqueando, fazendo a gente ficar numa frequência muito baixa, né? Então, você vai sentir talvez um alívio. Tem pessoas que bocejam, tá? Que sentem sono de uma forma mais profunda, claro, quando eu me aprofundo mais, aí a pessoa chora, normal, né? Porque a gente vai trabalhar com emoção, então isso é bem comum. Aqui vocês não vão chorar, bem provável que não vão chorar, mas o que eu quero é que vocês sintam Você pode se surpreender que nós temos várias choronas aqui, tá? pode ser. Ó, gente, se chorar não tem problema não, viu? Estamos aqui para isso. Eu sempre falo, o mais importante é vocês se abrirem, tá? Porque quanto mais vocês, isso para qualquer coisa na vida, né? Quanto mais vocês estão abertas, receptivas, mais resultado vocês têm. Quer chorar? Chora, não tem problema nenhum, tá? Mas não vai ser nada profundo. Então, só para explicar para vocês, a EFT, como eu falei, ela é parecida com a acupuntura, só que aqui eu não vou colocar agulhas em vocês, né? Logicamente, a gente usa o tapping, tá? Que é aqueles estímulos, né? A gente estimula, na verdade, 9 pontos principais do nosso corpo, porque são esses pontos que vão promover a liberação dos nossos pensamentos e as sensações que ficam impregnadas no nosso corpo físico, tá? Combinado? Então, eu vou mostrar para vocês quais são esses pontos e vocês vão fazendo junto comigo, tá? Pode fazer tanto com a mão direita como com a mão esquerda, tá? Não tem número exato de toques. Será que eu tenho que tocar 5, 10? Vocês vão repetindo conforme eu faço aqui, tá? Tem que estimular, não precisa tocar muito forte para não se machucar, mas tem que estimular o pontinho, tá? Então, vamos lá. Ó. Esse aqui é o primeiro ponto. Já podem fazer para vocês irem... É estranho no início, mas depois vocês vão se acostumando, tá? Aqui, ó, no topo da cabeça é outro ponto. Esses são meridianos de acupuntura, tá? E aí, quando a gente tem essas emoções, elas vão bloqueando o nosso corpo, né? Bloqueando os nossos pensamentos, fazendo a gente ficar estagnado. Então, a gente só vai promover uma liberação agora. Aqui na lateral do olho. Isso. Embaixo do olho. Só tô mostrando para vocês, tá? Depois eu explico. Aqui embaixo do nariz. Isso. Aqui no queixo. Agora aqui a gente tem 2 ossinhos aqui, ó, da clavícula. Vocês podem tocar com... Dá para tocar com os 2 também, como preferir, tá? Um pouquinho abaixo do ossinho, tá? Esse é o outro ponto, o 8º. E o último ponto é mais ou menos na altura aqui do... Deixa eu ver se dá para vocês ver. Do sutiã, tá? Para as mulheres, né? Como só tem mulher aqui, fica fácil. Ok? Então, esses são os 9 pontinhos. Agora, para a gente começar, vocês vão, então, seguindo o que eu falo, tá? Como a ideia é a gente trabalhar os medos de vocês, eu quero que vocês prestem atenção agora nos medos que vocês têm quanto a essa questão de empreender, né? Aos medos que vão surgindo. E também, se talvez tenha algum medo que é mais forte, assim, sabe? Alguma coisa que fique mais aflorado, tá? Quando vocês percebem esse medo, eu quero que vocês verifiquem, nem para todo mundo vai acontecer, se vem alguma imagem, alguma cena, quando vocês entram em contato com esse medo. Se a mente de vocês cria alguma coisa. Eu tô com medo de não ter cliente. Percebam se a mente de vocês traz alguma cena, alguma imagem disso. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se vier a imagem, olhe para essa imagem, perceba se ela está nítida, se está colorida, se está distante. Se muitas vezes nessa imagem pode vir um pensamento teu, algum julgamento, ou pode vir talvez outra pessoa também, que você está vendo ali. Prestem atenção nisso, tá? Terceiro ponto, qual que é o sentimento de 0... Sentimento é medo, né? A gente está trabalhando medo. De 0 a 10, quanto esse medo é intenso quando você pensa nisso agora? 0 é nada e 10 é muito intenso. Então, cada uma gradue. O quanto isso é intenso. Ok? Outra percepção. Percebam que ao você se conectar com esse medo, pensar no medo, sentir o medo, percebam se vem algum desconforto físico. Pode ser que nem para todo mundo sinta, tá? Nossa, só de pensar nisso me dá me dá um frio, me dá um aperto no peito, me dá um desconforto na barriga, porque as emoções, elas alteram a nossa fisiologia.
tá? Então, quanto mais intenso, mais você vai perceber isso no teu corpo. Isso é autoconhecimento também. Quando você está lá com raiva de alguém, ó, tranca a garganta, dá uma sensação ruim, então isso é porque está alterando a fisiologia do nosso corpo, tá? Então, prestem atenção nisso. Então, recapitulando, olhem para esse medo, de 0 a 10, quando está intenso, percebam se vem alguma cena, alguma imagem futura, ou alguma imagem atual, se vem outras pessoas, se é só você, se vem julgamentos. São todas essas percepções. É como se a gente fizesse uma meditação para esse medo, tá? Ok? Então, agora vocês vão repetir junto comigo aqui, vamos fazendo uma rodada. Vamos lá, meninas. Vão repetindo se quiserem em voz alta, quem puder, quem não puder em voz baixa, tá? Vamos lá. Mesmo que eu sinta medo, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa insegurança, essa dificuldade de confiar em mim mesma, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta medo de empreender, de não dar conta de tudo, eu me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça, esse medo de empreender e não conseguir dar conta de tudo. De não ter cliente suficiente, de não conseguir pagar as minhas contas, de não saber bem administrar, de acabar me sobrecarregando demais. Tudo isso faz eu ficar com muito medo. Medo que as coisas não aconteçam como eu desejo. Isso. Esse medo de não ter cliente suficiente, de não ter dinheiro no final do mês, de não saber administrar bem, de não me sentir autoconfiante, de me esforçar demais e não conseguir o resultado. Esse medo, esse medo, esse medo. Ok? Podem parar um pouquinho? Ok? Agora eu quero que vocês voltem de novo para o pensamento. Quem via alguma imagem, volta de novo para a imagem. Olha como é que ela tá, como é que tá o pensamento de vocês. Se modificou alguma coisa, se não modificou, tá tudo bem também. Percebam se o medo ainda de 0 a 10 continua como estava, se aumentou, se diminuiu, se veio uma outra imagem, se veio algum julgamento, alguma pessoa. Ok? Olhem para isso de novo. Às vezes a pessoa pode dar uma suspirada também, tá? Porque vai aliviando, assim, é como se a gente fosse soltando uma carga que tá aí. Ok? Tendo essas percepções de novo, agora a gente vai repetir, tá? Vamos fazer mais uma vez. De novo, gradue de 0 a 10 se diminuiu, se intensificou, se mudou a imagem, ok? Vamos lá. Mesmo que eu sinta esse medo de não ter cliente suficiente, de não conseguir pagar as minhas contas, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo de não conseguir ter o retorno financeiro, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo de não saber administrar, eu me aceito profunda e completamente. Esse medo de não ser assertiva no meu negócio, de não conseguir conciliar tudo, de acabar fracassando, de ter que me expor na internet, em redes sociais, esse medo de errar, de não me sentir boa o bastante,
Esse medo de não fazer um bom trabalho, de não conseguir dar conta de tudo, de me dedicar demais e não ter o resultado que eu desejo. Esse medo, esse medo, esse medo de errar com alguma família, de ter que me expor, de fracassar. São muitos medos. Esse medo, esse medo. Ok? Podem parar um pouquinho. Gostaria que alguém compartilhasse, olhe para isso para ver agora se diminuiu, como é que é a sensação, como é que está o pensamento. Quem quiser abrir o microfone e quiser compartilhar alguma coisa? Não? Vamos fazer uma rodada positiva. É claro que aqui vocês poderiam fazer 2, 3, 4, né? Vocês podem fazer depois também, quem quiser, né? Ir tocando nos pontos e fazendo. Mas eu vou fazer uma rodada positiva, tá? Só para fortalecer um pouquinho agora, tá? A gente faz a rodada positiva para quando a emoção negativa já está limpa, tá? Já está sanada. Por isso que eu falei, cada pessoa teria que repetir várias vezes até zerar, digamos, a sensação do medo. Gabi, Tá? tem algumas pessoas que não podem liberar o microfone, mas só para você saber aqui, para compartilhar também com quem não está lendo. A Geise colocou, eu me senti melhor, mas estou sem voz, não consigo compartilhar. A Ariane colocou, na primeira vez foi mais difícil, choro e um nó na garganta, na segunda vez já foi mais fácil. A Raquel disse que também sentiu a mesma coisa que a Ariane, que a primeira vez foi mais difícil, teve choro, né? E a segunda mais fácil. A Cecília disse que sentiu um desconforto no peito, como um aperto, e daí foi aliviando. A Geise colocou que se emocionou no início, porque sempre vem a imagem do pai ela falando que queria prestar vestibular e ele mandando ela ser cabeleireira. E foi depois. Isso. Ó, na maioria, gente, dos casos, sempre vai ter pai e mãe ali atrelado com alguma coisa, tá? Sempre vai ter alguma questão. Então, claro que dentro da terapia a gente consegue se aprofundar para liberar isso, né? E vocês ficarem cada vez melhor, né? Tá? Mas bem grata pelos depoimentos aí de vocês. Então, agora a gente vai fazer uma rodada positiva só para fortalecer um pouquinho mais vocês, tá? Para vocês se sentirem melhores. Ok? Combinado? Então, quem tiver imagem ainda que vocês estavam vendo, olhe para a imagem, né? Prestem atenção e eu vou falando algumas coisas. Já pode daí tocar direto aqui no topo da cabeça, tá? Mesmo que eu sinta esse medo, que está me impedindo de executar aquilo que eu preciso, de empreender da forma como eu desejo. Já faz muito tempo que se apresenta na minha vida. Existem muitas coisas que eu vivi no passado que me conectam com esse medo. Mas nesse momento, eu escolho olhar para isso e dissolver o sentimento de medo, de insegurança e tudo aquilo que está travando a minha mente e o meu corpo. Eu escolho liberar esses pensamentos que me impedem de prosperar, que me impedem de cumprir com o meu propósito, que me impedem de me realizar, de ajudar tantas pessoas, de contribuir na vida de muitas crianças. Eu escolho agora dissolver esse medo. E eu peço perdão ao meu corpo e à minha mente por terem ficado com esses pensamentos até então. Eu perdoo o meu passado e a todas as pessoas envolvidas que contribuíram para eu ficar com esse medo. Eu escolho olhar para o meu futuro sendo uma mulher empreendedora, com muita prosperidade, com muita autorrealização e cumprindo com aquilo que eu vim fazer aqui. E é com esta força, nesta determinação,
que eu não deixo que nada nem ninguém possa me abalar ou me tirar do meu propósito. Eu perdoo a mim e a qualquer pessoa envolvida. Eu olho para o meu futuro com muito sucesso. Eu crio imagens e eu reproduzo elas todos os dias, para que isso se torne real. Eu me sinto comprometida comigo e com o meu trabalho, de dar o meu melhor em tudo que eu fizer. Ok, pode parar.